Mãe solteira enfrenta fogo infernal e salva criança em ônibus em chamas. O que as chamas revelaram? Foi um dia normal na cidade de São Manuel, marcada por olhares desconfiados e segredos sussurrados nas esquinas. Ana, uma mãe solteira, agarrava a mão de Lucas, seu pequeno de 5 anos, enquanto embarcavam no ônibus lotado. O cheiro de suor e o ruído de vozes misturavam-se ao som do motor, criando uma atmosfera abafada. Os rostos cansados dos passageiros refletiam a rotina pesada daquela cidade. Assim que o ônibus arrancou, o coração de Ana se encheu de esperança. A rotina daquelas manhãs era uma mistura de desafios e pequenos prazeres, mas tudo mudou em segundos. Um barulho estrondoso cortou o ar. Uma faísca, um grito e então o caos. Chamas irromperam do motor, espalhando-se rapidamente pelo ônibus. Fogo! A gritaria tomou conta do espaço. Os passageiros se empurravam, buscando uma saída, mas o pânico transformou o ambiente em um pesadelo. Ana sentiu frio na barriga e o nó na garganta. A fumaça densa e negra envolveu seus sentidos, mas ela não podia desistir. Olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo, e naquele instante ela se tornou uma leoa. "Fique perto de mim!" gritou, puxando o filho para perto. O calor começou a se intensificar. Cada respiração era ardente e sufocante. Mas havia algo mais, algo que a fez hesitar. Uma criança estava presa na parte de trás do ônibus, sozinha, chorando. Foi como se o mundo parasse. Com um impulso cego de amor, Ana se dirigiu à criança. O calor era insuportável, mas a imagem do pequeno ali, à mercê do fogo, a impulsionou. Os passageiros tentavam abrir as janelas, mas a fumaça parecia dançar ao redor deles como um predador. "Ajude-me! Ela precisa de ajuda!" gritou Ana, ignorando a dor que a queimava. A visão de sua própria segurança desapareceu diante da necessidade de salvar aquela criança. A dor e o desespero pairavam no ar como nuvens escuras, mas ela não poderia recuar. Quando finalmente chegou até a criança, o pânico havia tomado conta dela também. Ana a abraçou com força, sentindo que o tempo estava escapando. As chamas estavam se aproximando, e uma voz interna alertava sobre o que poderia acontecer se elas não escapassem logo. O instinto materno a guiou, e ali surgiu uma avalanche de sentimentos. Desespero, mas também determinação. Conforme se moviam, Ana notou olhares suspeitos dos passageiros. Murmúrios se espalhavam enquanto a fumaça preenchia o ônibus. Mas o que realmente abalou foi quando, ao olhar pela janela, percebeu rostos familiares, vizinhos que até então pareciam mor. O calor da situação, misturado ao suspense das suas expressões, a deixou inquieta. O que estava por trás de cada máscara sorridente? Com cada segundo que passava, o ônibus se tornava um forno. E Ana se questionava. Quem realmente eram aqueles que a cercavam? Segredos, intrigas, algo muito mais obscuro estava prestes a ser revelado. O que tentavam esconder enquanto as chamas devoravam a normalidade? Finalmente, ao alcançar a porta, Ana sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Com a criança protegida em seus braços, salto para a liberdade. Mas virou-se uma última vez, a pergunta ecoando em sua mente. O que mais pode estar escondido nas sombras da cidade que ela julgava conhecer tão bem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero o quê? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana saltou para fora do ônibus, com Lucas e a menina senhora em seus braços. O frescor do ar era aliviador, mas o susto ainda pulsava dentro dela. O chão sob os pés parecia instável, e ela se virou para o ônibus, que agora era uma bola de chamas e fumaça. As sirenes começaram a tocar ao longe, mas na sua cabeça o caos continuava. Foi muita sua luta para amenizar o desespero da pequena que havia salvado.
O olhar de Lucas ainda estava carregado de medo. Mãe, e os outros? Ele perguntou, com a voz tremendo. A verdade é que Ana estava tão perdida em seus pensamentos que não podia garantir que tudo terminaria bem. Os bombeiros chegaram rápido e a multidão começou a se formar. Olhares curiosos, algumas faces conhecidas, outras estranhas. Mas algo a fez parar. Entre todos estava Benício, um vizinho que sempre lhe parecia tão simpático. Mas agora sua expressão era de alívio. Mas havia algo mais. Algo escondido atrás do sorriso. Ana desviou o olhar rapidamente. O pânico ainda reinava em sua mente. Então, no momento em que já começava a relaxar, uma pessoa na multidão gritou: "Olhem, a criança da Ana! Onde está a criança da Ana?" O pânico começou a se espalhar novamente, um frisson de incerteza porque ninguém mencionou que ela tinha salvado outra criança. Ana segurou firme a mão de Lucas, começou a olhar ao redor e o que viu a deixou fria. Alguém estava se aproximando apressado. Era Neto, o irmão de Benício. O que ele estava fazendo ali? Juntou-se a Benício e a expressão de ambos era de quem tinha um segredo mortal. A pequena que Ana salvou começou a chorar. "Cadê minha mãe?" ela gritava, e a angústia dela queimava no peito de Ana. Mas antes que pudesse responder algo, Neto se adiantou e disse: "Ela não está aqui. Não acredite que ela virá." Os olhares da multidão mudaram. Benício e Neto eram conhecidos na cidade, mas agora revelavam uma face diferente, carregada de algo que os unia em um jogo obscuro. A urgência na voz de Neto ecoou como um eco profundo. Ana tinha um nó na garganta. A ideia de que alguém de quem ela desconfiava, estivesse planejando algo terrível, a deixava apavorada. A fumaça ainda subia, mas não era apenas o ônibus, e sim todo o contexto daquela cidade que parecia se desenrolar em meandros de segredos tormentosos. Depois, assim que Ana decidiu que ia procurar a mãe da menina, o barulho aumentou. Um grito ecoou. Isso não devia estar acontecendo. E então alguém começou a filmar. A quem servia isso? A tensão crescia, mergulhando a cena em uma atmosfera errada. Ana viu Benício puxar Neto para mais perto como se precisassem se esconder. O que estava acontecendo? O cenário que antes parecia caótico, agora parecia uma armadilha. Ana olhou nos olhos de Lucas e da outra menina. Algo dentro dela se solidificou. Ela precisava descobrir a verdade. "Sigam-me!" gritou, puxando as crianças para longe da confusão, em busca de um lugar seguro. Mas cada passo que davam parecia ecoar no ar, como se alguém estivesse observando, esperando. A cidade que Ana conhecera começava a se desdobrar em tons sombrios e inquietantes. O que ela não sabia era que aquilo era apenas o começo de um jogo muito mais perigoso e revelador. E no coração, uma única pergunta a atormentava: até onde eles iriam para esconder seus segredos? Ana puxou as crianças em direção a um beco próximo, seu coração ainda disparado pela adrenalina. "Rápido!" disse a Lucas e a menina enquanto olhava para trás, tentando afastar a imagem aterrorizante do ônibus em chamas. Mas algo estava errado. O ar que respirava estava pesado, carregado de um pressentimento perturbador. Não havia apenas pânico, havia uma estranha sensação de que alguém os observava. Conforme se afastavam da multidão, Ana ouviu murmúrios distantes. As vozes se mesclavam à sirene dos bombeiros que se aproximavam, criando uma sinfonia caótica. Foi então que uma risada surda cortou o ar. Ela congelou. Não era uma risada de alívio, mas uma risada familiar e ao mesmo tempo inquietante. Tornando-se para as crianças, Ana tentou manter a calma. "Fiquem perto de mim." O olhar de Lucas estava cheio de perguntas, enquanto a mais nova, desesperada, olhava para ela com lágrimas nos olhos. "A minha mãe? Onde está a minha mãe?" O desespero da menina cortou Ana como uma faca, mas algo em sua mente não parava de girar. Por que ela não estava ali? Era hora de consolidar o que naquele momento poderia ser a única verdade. Antes que pudesse responder,
Alguém a chamou pelo nome. Ana! Era a voz de Benício. A expressão dele, antes amigável, agora se tornava uma máscara que ela não conseguia desvendar. Ele se aproximava lentamente, mas ao invés de sentir alívio, um frio percorreu sua espinha. "O que você está fazendo?" ela perguntou, tentando parecer firme. Benício hesitou e isso a incomodou. "Eu vim ajudar." Mas seu tom não tinha convicção. "Há algo de errado, não há?" O coração dela acelerou. Naquela cidade inteira, ele era o último que esperava ver ali. E o que ele falava naquele momento não parecia o que deveriam estar discutindo. "Cadê a menina?" ele sussurrou, os olhos muito atentos. "O que você quer dizer com isso?" O nervosismo começou a enraizar-se em sua barriga. "Escute, precisamos agir. É sobre facções e sobre sua segurança." Aquilo soou como um estalo. Facções? Que facções? Ela não precisava de mais segredos naquele instante. O caos do ônibus parecia uma sombra distante, enquanto a cidade em si começava a parecer mais sombria. Essas crianças são importantes, e você não faz ideia do que pode acontecer se não as proteger. Aquelas palavras ressoaram em sua mente como um alerta, mas antes que pudesse processá-las, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer sob seus pés. O barulho surgiu do local do ônibus, e toda a fumaça passou a dançar como serpentes raivosas ao seu redor. E enquanto todos na multidão viravam os olhares para a origem do som, uma figura emergiu da fumaça, o seu rosto obscuro e ameaçador. Era Neto. Ele estava mais próximo do que Ana pensava. O sorriso que ele tinha antes agora era uma expressão de pura malícia. "O que você deseja?" gritou, como se provocasse uma antiga rivalidade profunda. "Você deveria ter deixado isso quieto, Ana. Agora, você e suas crianças estão no meio de algo bem maior do que você imagina." A adrenalina disparou e Ana começou a recuar, puxando Lucas e a menina atrás de si. "Benício, nós precisamos sair." Mas antes que pudesse dar um passo, ele já estava se adiantando, batendo em Neto. A tensão nas ruas atingindo um clímax. E ali, no meio de toda a confusão, Ana percebeu o que não conseguia ver antes. A verdade é que Benício e Neto não eram apenas vizinhos. Eles estavam de lados opostos, e ela estava no centro desse conflito. Os fragmentos de seu mundo começaram a colidir. A sensação de segurança que tinha em relação a seus vizinhos agora estava em frangalhos. As sirenes estavam mais próximas e as chamas mais altas. As crianças tremiam. O olhar de Lucas estava cheio de dúvida agora. E enquanto Ana se preparava para correr, a revelação penetrou sua mente como uma lâmina. Quem realmente eram as pessoas em quem ela confiava? Ela sabia que precisava escapar, mas o sentimento de traição e medo a consumia. E uma única pergunta ecoava em sua mente, martelando como um tambor. Até onde eles iriam por causa de seus segredos? Ana puxou as crianças em direção a um beco próximo, seu coração ainda disparado pela adrenalina. "Rápido!" disse a Lucas e a menina enquanto olhava para trás, tentando afastar a imagem aterrorizante do ônibus em chamas. Mas algo estava errado. O ar que respirava estava pesado, carregado de um pressentimento perturbador. Não havia apenas pânico. Havia uma estranha sensação de que alguém os observava. Enquanto se afastavam da multidão, Ana ouviu murmúrios distantes. As vozes se mesclavam à sirene dos bombeiros que se aproximavam, criando uma sinfonia caótica. Foi então que uma risada surda cortou o ar. Ela congelou. Não era uma risada de alívio, mas uma risada familiar, e ao mesmo tempo inquietante. Virando-se para as crianças, Ana tentou manter a calma. "Fiquem perto de mim." O olhar de Lucas estava cheio de perguntas, enquanto a mais nova, desesperada, olhava para ela com lágrimas nos olhos. "A minha mãe? Onde está a minha mãe?" O desespero da menina cortou Ana como uma faca, mas algo em sua mente não parava de girar. Por que ela não estava ali? Era a hora de consolidar o que naquele momento poderia ser a única verdade. Antes que pudesse responder, alguém a chamou pelo nome. "Ana!" Era Benício. A expressão dele, antes amigável, agora se tornava uma máscara que ela não conseguia desvendar.
Ele se aproximava lentamente, mas ao invés de sentir alívio, um frio percorreu sua espinha. "O que você está fazendo?" ela perguntou, tentando parecer firme. "Estou aqui para ajudar." Mas seu tom não tinha convicção. Há algo de errado, não há? O coração dela acelerou. Ele era o último que esperava ver ali, e o que ele falava naquele momento não parecia o que deveriam discutir. "Cadê a menina?" ele sussurrou, os olhos muito atentos. "O que você quer dizer com isso?" O nervosismo começou a enraizar-se em sua barriga. "Escute, precisamos agir. É sobre facções e sobre sua segurança." Aquilo soou como um estalo. Facções? Que facções? Ela não precisava de mais segredos naquele instante. O caos do ônibus parecia uma sombra distante enquanto a cidade em si começava a parecer mais sombria. "Essas crianças são importantes, e você não faz ideia do que pode acontecer se não as proteger." As palavras dele a atingiram como um balde de água fria, mas antes que pudesse processá-las, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. O barulho surgiu do local do ônibus, e toda a fumaça passou a dançar como serpentes raivosas ao seu redor. E enquanto todos na multidão viravam os olhares para a origem do som, uma figura emergiu da fumaça, o seu rosto obscuro e ameaçador. Era Neto. Ele estava mais próximo do que Ana pensava. O sorriso que ele tinha antes agora era uma expressão de pura malícia. "O que você deseja?" gritou como se provocasse uma antiga rivalidade profunda. "Você deveria ter deixado isso quieto, Ana. Agora você e suas crianças estão no meio de algo bem maior do que você imagina." Ana sentiu um frio na barriga. "Benício, nós precisamos sair." Mas antes que pudesse dar um passo, ele já estava se adiantando, batendo em Neto. A tensão nas ruas atingindo um clímax, e ali, no meio de toda a confusão, Ana percebeu que Benício e Neto não eram apenas vizinhos, eles estavam de lados opostos, e ela estava no centro desse conflito. Mas no auge daquela luta, um grito cortou o ar. "Mãe!" Era a menina que Ana havia salvo. Ela foi empurrada para o lado por um grupo de homens que se aproximava, e nesse momento Ana entendeu a gravidade da situação. E então, tudo mudou. Neto, com um sorriso de triunfo, gritou: "Você não sabia? Essa menina é filha de um dos líderes da facção. E agora, os outros querem ela de volta." Ana ficou paralisada. "O quê?" O choque a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para a menina, a confusão e o medo transparecendo em seu olhar. Mas o que mais a abalou foi perceber que a criança não estava apenas em perigo. Suas próprias ações a levaram diretamente a isso. A multidão começou a sussurrar. Benício, agora com uma expressão de desespero, olhou para Ana. "Precisamos agir rápido. Este não é apenas um incêndio, é uma guerra." E enquanto Ana tentava processar as palavras dele, a verdade se desdobrava como um pesadelo em câmera lenta. Neto e Benício estavam em lados opostos, e Ana se viu em um labirinto de mentiras e traições. Os rostos familiares, que antes pareciam normais, estavam agora cobertos por máscaras de segredos. Aquela cidade que ela pensava conhecer tão bem se revelava como um lugar sombrio e perigoso. E a única coisa que ela sabia com certeza era que precisava escapar. Mas até onde ela poderia ir antes que a verdade a alcançasse? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto as chamas do ônibus iluminavam a noite, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde iriam por causa dos próprios segredos? Ana ficou paralisada. O quê? O choque e a confusão a atingiram como um soco no estômago. Ela olhou para a menina, o medo estampado no rosto dela. Tudo parecia um pesadelo. Mas, e a mãe dela? As palavras saíram desesperadas. Neto só ria, como se estivesse se divertindo com o sofrimento alheio. "Mãe? Ah, você realmente acredita que a mãe dela se preocupa?" Aquelas palavras soaram como veneno. O olhar de Ana se cruzou com o de Benício. Ele estava tão chocado quanto ela. Era como se o mundo que eles conheciam estivesse desmoronando. "Você não pode estar falando sério", Benício respondeu, a voz tensa. "Não pode. Isso não faz sentido."
Mas o sorriso malicioso de Neto só crescia. Ele parecia uma cobra prestes a atacar, cheia de prazer no estado em que os outros se encontravam. Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. Por que você está fazendo isso? Porque o jogo acaba aqui, Ana. Você se safou dessa vez. Mas agora, você e suas crianças estão no centro de um conflito que não entenderiam. E a mama da garotinha? Bem, ela não vai ficar feliz ao saber que sua pequena está com uma estranha. Neto apontou para Ana, um sorriso cruel dançando em seu rosto. Os olhos da pequena menina se encheram de lágrimas. Eu quero ver minha mãe. Ela estava chorando, e isso cortava o coração de Ana. A pequena não era só uma criança perdida. Ela fazia parte de algo muito maior e muito mais sombrio do que nunca poderia imaginar. Benício segurou a mão de Ana firmemente. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que eles pudessem se mover, a multidão começou a se agitar. O som de sirenes estava mais próximo, mas agora o pânico aumentava entre as pessoas. Alguém gritou. São eles! Eles estão aqui! Ana virou-se confusa. O ar estava ficando quente de novo, mas não era apenas por causa do incêndio. Olhares nervosos se voltaram para um grupo que se aproximava. Eram homens vestidos de preto, com olhares frios, determinados. O pânico se espalhou. As pessoas começaram a correr, e Ana puxou as crianças para mais perto. Hurry! Ela gritou, de coração acelerado, sem saber de onde vinha aquele novo terror. Tinha que proteger Lucas e a menina ao mesmo tempo. Vamos! Mas quando tentou se afastar, alguém agarrou seu braço. Era Neto. Não pense que você vai escapar, ele disse, o olhar insano nos olhos. Você vai precisar de mim para entender como as coisas funcionam aqui. Que tal descobrir quem realmente é a menina que você está tentando salvar? Ana se debateu para se soltar. O chão tremia sob os próprios pés. Será que ele estava brincando? Mas naquele momento, uma explosão estourou atrás deles. O barulho ensurdecedor reverberou. O ônibus em chamas agora parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. E nesse instante, a irmã de Benício apareceu, com um olhar furioso. O que você fez, Neto? As palavras dela eram uma lâmina cortante, ecoando em meio ao caos. Ela estava segurando uma arma. E a verdade começou a se revelar como uma neblina assustadora. Você não deveria ter mexido com a família dela. Ana congelou, o medo se espalhando como fogo. O que mais estava escondido? Benício, o que está acontecendo aqui? Ela não conseguia entender e queria que tudo se esclarecesse, mas tudo o que via eram sombras e segredos. A multidão se dispersava e as crianças tremiam, sem saber o que fazer. E então, enquanto uma figura encapuzada emergiu das sombras, Ana não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A mente dela ficou em um turbilhão. O que havia assumido ser verdade era apenas a ponta de um enorme iceberg. É hora de escolha, Ana. A voz da figura era suave, mas cortante. Agora, você vai entender que não é apenas uma mãe que está em risco. É o que está por trás de todo este mundo que você nunca conheceu. Ana sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Uma escolha? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E com isso, uma única pergunta preenchia seu coração acelerado. Até onde ela iria para proteger aqueles que amava? Ana sentiu um frio na espinha ao ver a figura encapuzada se aproximando. Para ela, tudo havia mudado em um instante. Quando a pessoa falou, a voz soou como um eco sombrio. E as palavras reverberaram em sua mente. É hora de escolha, Ana. A intenção dessa voz era clara, mas o que mais a surpreendeu foi o olhar que a figura lançou para Lucas e a menininha. Uma mistura de interesse e malícia que desconcertou Ana. Ana apertou o braço da pequena, sua mente agitada, tentando encontrar sentido no que estava acontecendo. Quem é você? Uma corrente de desespero percorrendo seu corpo. Mas, antes que pudesse receber uma resposta, um grito cortou o ar. Todo mundo, se afastem! Era uma voz familiar, mas numa entonação de autoridade. Assim que Ana virou a cabeça, ela viu a polícia se aproximando. Uma linha de oficiais de armas em punho,
cercando a área. Uma luta iminente estava prestes a explodir, e a tensão no ar era palpável. Neto, agora com um sorriso satisfeito, encarou a aproximação da polícia. Ainda há tempo, Ana, ele disse, olhando para a garota que ela tinha salvado. Você realmente acha que pode protegê-la? Ela não é só uma criança. O que você fez foi pegar algo que não lhe pertencia. Ana franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Você está no meio de um negócio muito maior do que pensa. E aquelas crianças? Ele fez uma pausa, como se estivesse desfrutando do momento. Seus pais não têm ideia de onde elas estão. Estão atrás de você e você não pode escapar. O coração de Ana disparou. O que ele estava dizendo? As vozes ao redor dela começaram a amalgamar, formando uma realidade distorcida. A verdade estava escorrendo para longe. E ela precisava de respostas. Ela fez um movimento involuntário na direção de Benício, que parecia tão perdido quanto ela. Você sabe o que está acontecendo? O medo transparecia em sua voz. Mas antes que Benício pudesse responder, a figura encapuzada levantou a mão, e o ar ao redor deles mudou. Sim, disse com voz calma. Eu tenho algo que você quer, Ana. Então, puxou um objeto do bolso, um pequeno dispositivo, e a atmosfera em torno dele se concentrou. Mas primeiro, você precisa decidir de que lado está. Infelizmente, a próxima sequência de eventos foi inesperada. Uma explosão ocorreu nas proximidades, fazendo a terra tremer sob seus pés. A multidão gritou, e em meio ao caos, a figura encapuzada avançou em direção a Ana, revelando seu rosto. Era a mãe da menininha, mas não havia a expressão de alívio que ela esperava. Ao contrário, havia uma fúria intensa. Você! Gritou a mulher, apontando o dedo para Ana. Você destruiu tudo. Ana ficou boquiaberta. O quê? Eu salvei a sua filha. E a sua própria. A mulher a interrompeu. Você não tem ideia do que está acontecendo. Você foi enganada. As crianças não são o que vocês pensem que são. E agora, você está no caminho do quê? Do que mais sombrio do que uma simples facção. Instintivamente, Ana olhou para Lucas e a menina. A expressão de cada um refletia uma confusão que parecia se intensificar. O que significava tudo isso? Ela havia feito tudo por eles, e agora estava sendo acusada de uma coisa que não compreendia. Então, no clímax da confusão, outra explosão fez com que todos se dispersassem. Mesmo as pessoas que antes estavam ao seu lado, agora eram estranhas. Ana lembrou-se da máscara que as pessoas usavam, aquelas expressões sorridentes que a cercavam na cidade. Havia algo mais sombrio escondido nas sombras, algo que a cidade inteira não estava disposta a revelar. Você precisa ir, gritou Benício, ainda mais nervoso. Agora, mas a verdade estava tomando forma diante dela, como um quebra-cabeça montado errado. Quem conseguiu manipular tudo isso? Quantas mentiras estavam entrelaçadas naquela pequena cidade? Uma única pergunta ecoava em sua mente, pulsando como um tambor. Até onde as pessoas estavam dispostas a ir para proteger seus segredos? E com isso viu a figura encapuzada mergulhar de volta na fumaça, levando os mistérios com ela. Uma nova onda de terror se formou. E agora, ao invés de apenas salvar as crianças, Ana se via em uma jornada terrível para descobrir a verdade por trás de tudo que considerava seguro. A escuridão estava apenas começando a se desenrolar, e ela estava no centro disso tudo. Ana sentiu um frio na espinha ao ver a figura encapuzada se aproximando. Para ela, tudo havia mudado em um instante. Quando a pessoa falou, a voz soou como um eco sombrio, e as palavras reverberaram em sua mente. É hora de escolha, Ana. A intenção dessa voz era clara, mas o que mais a surpreendeu? Nós temos um problema, disse a figura, revelando um sorriso sardônico. Você não quer saber que lado você realmente está escolhendo. Ana apertou o braço da pequena, sua mente agitada, tentando encontrar sentido no que estava acontecendo. Quem é você? Antes que pudesse receber uma resposta,
a multidão se agitou novamente. Gritos cortaram o ar. Todo mundo, se afastem! Uma voz autoritária ecoou entre os murmúrios. A polícia estava se aproximando. Homens de uniforme avançando com uma determinação firme. Com um impacto súbito, a tensão ficou palpável, e Ana se viu enredada no meio do caos, seus instintos de proteção disparando. Neto, agora com um sorriso satisfeito, encarou a aproximação da polícia. Ainda há tempo, Ana, ele disse, olhando para a garota que ela tinha salvado. E você realmente acha que pode protegê-la? Ela não é só uma criança. A expressão dele estava imersa em cínico prazer, e Ana sentiu um aperto no peito. Isso não faz sentido. Benício interveio, olhando constantemente para os rostos que cercavam, tentando entender essa nova camada de ameaça. Vocês estão envolvidos em algo que não podem compreender. Neto continuou, enquanto as sirenes ecoavam cada vez mais próximas. E agora? Você pode muito bem ter piorado as coisas para todos nós, Ana. E no instante em que Ana estava prestes a responder, uma explosão repentina rasgou o ar, fazendo a terra tremer sob seus pés. O ônibus em chamas agora era um espetáculo aterrorizante, um coração pulsante de destruição, que refletia a confusão crescente na multidão. Os rostos se distorciam em pânico, cada olhar buscava uma saída antes que tudo desmoronasse. A figura encapuzada começou a recuar, um olhar de terror em seu rosto antes de desaparecer na fumaça. Ana mal teve tempo para processar isso quando uma das crianças gritou, "A minha mãe!" E a menininha começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. O instante se tornava cada vez mais tenso. O movimento brusco dos oficiais fez com que todos voltassem a atenção para o que estava acontecendo. Cano de armas eram empunhados, afinal, não era só um incêndio. Benício virou-se para Ana, seus olhos gritando por ação. "Vamos, precisamos sair." Mas antes que pudessem se mover, outro estrondo fez os corações pararem. Era um tiro, um eco sombrio que cortou o ar. O pânico se espalhou, pessoas correndo, gritando, e Ana se viu sendo puxada por Benício em meio à confusão. E então, a reviravolta que ninguém esperava. A figura encapuzada reapareceu, mas desta vez com a máscara caída, revelando o rosto familiar de uma mulher que Ana conhecia muito bem. Uma amiga de infância, Miriam. Mas Miriam estava diferente. Seus olhos eram frios e sua expressão determinada. "Você não deveria estar aqui, Ana. Você se meteu em algo que não entende." Ana estava paralisada. "Miriam." As palavras mal saíram de sua boca. "O que está acontecendo? Você realmente acha que salvar aquela menina seria fácil? O jogo mudou. Você não é apenas uma mãe preocupada agora. Você é uma peça neste tabuleiro. E você sabe o que acontece com as peças quando suas jogadas são mal feitas?" A guerra não era apenas entre facções, era muito mais pessoal. As peças desse jogo estavam mais entrelaçadas do que ela imaginava. A voz da Miriam ecoou na mente de Ana, a verdade despedaçando a frágil segurança que ela acreditava ter. Quando Ana olhou para Benício e em seguida para Neto, algo no ar mudou. A tensão se intensificou, e em meio à gritaria e ao caos, Ana percebeu que a escolha a qual Miriam se referia não era apenas sobre proteger as crianças. Era sobre decidir em que lado da verdade ela realmente estava. Uma única pergunta ecoava em sua mente, martelando como um tambor. Até onde ela iria para descobrir o que estava por trás de tudo isso? Ana estava paralisada. Miriam, a incredulidade a consumia. "O que está acontecendo? Você não deveria estar aqui, Ana. Você se enfiou em algo muito maior do que imagina." O olhar de Miriam era intenso, como se ela carregasse todo o peso de segredos obscuros. O ambiente parecia desmoronar, e Ana sentiu o estômago revirar. "Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso?" A confusão era palpável, uma bola de nervos em sua garganta. Lucy e a menininha estavam bem ao seu lado, confundidas e assustadas. "O que você fez ao salvar essa menina?" "Tudo mudou. Você não sabe quem ela realmente é." Miriam respirou fundo, tentando escolher suas palavras com cuidado. Mas a tensão no ar só aumentava.
O barulho das sirenes de polícia estava mais próximo e a agitação da multidão se intensificava. E quem era? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Quem ela realmente é? Ela? Miriam hesitou. O pânico no rosto dela contrastava com a frieza de Neto, que se afastava, sorrindo. Ela é parte de algo que você não pode compreender. Sua mãe está em conflito com poderosos demais. Você a trouxe para o centro do jogo e agora todos vocês estão correndo perigo. Benício balançava a cabeça, em choque. Não pode ser. Você está inventando isso. Não estou. Eu só estou tentando te proteger, Ana. A voz de Miriam aumentou. Se você não fizer sua escolha agora, perderá tudo. Perderá suas crianças. Ana olhou para as crianças, que tremiam. A menininha, lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia mais frágil do que nunca. Mas eu não posso deixar você levar ela. Uma onda de desespero tomou conta dela. O que se passava? Neto então se adiantou. Nada disso importa mais. O que realmente importa é que você agora é alvo. A polícia está chegando e eles não diferenciam amigos de inimigos. Ele estendeu a mão, como se quisesse controlar o destino dela. Nesse instante, o chão pareceu tremer e uma nova explosão ecoou nas proximidades. O caos estava prestes a se desenrolar. Algo ainda mais maligno se aproximava. Ana olhou para Benício, que estava a poucos passos dela, sua expressão misturando preocupação e urgência. Nós temos que agir. Mas antes que eles pudessem se mover, o tempo pareceu parar. A figura encapuzada, que tinha desaparecido há poucos momentos, apareceu novamente, mas agora ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem, o rosto inconfundível de um antigo amigo de Ana, Daniel. O que ele estava fazendo ali? Os murmúrios da multidão cessaram e todos fixaram os olhos na cena. Miriam, o que você fez? Daniel gritou, a raiva transbordando de sua voz. Você colocou todos em risco. Daniel, você não entende. Miriam respondeu, mas a tensão entre eles era palpável. Os antigos laços agora pareciam fracos. Sussurros de traição percorriam o ar. Eu não posso acreditar que você levou isso tão longe, ele continuou, olhando diretamente para Ana. Você não sabe o que está protegendo. E o que isso pode significar para todos nós. Ana olhou para as crianças, seu coração apressado. Um nó se formou em sua garganta. Tudo parecia ter mudado. Daniel, alguém que você sempre confiou, agora aparecia no meio de um furacão de segredos que ela não conseguia compreender. Miriam, o que mais você está escondendo? A pergunta fugiu da boca de Ana, e ela sentiu uma onda de desespero. O que mais eles estavam dispostos a esconder? Até onde isso iria? Então, em um movimento que ninguém esperava, Daniel puxou uma arma. A ponta resplandecente sob a luz das sirenes. Chegou a hora de parar com essa loucura. Todos nós pagaríamos por isso. Um grito atravessou a multidão. As crianças se assustaram e Ana se atirou na frente delas, o coração a mil. Não, pare. Você não precisa fazer isso. Mas naquele instante, tudo se tornou confuso. O barulho aumentou, e a fumaça do incêndio enchia o ar. O caos estava novamente à espreita. E enquanto as sirenes ressoavam e o medo cercava a cena, a única certeza que restava era que cada um deles estava preso em uma teia de segredos. Todos tinham que escolher um lado, e Ana foi deixada se perguntando: até onde isso a levaria? E quais segredos estavam prestes a vir à tona? Ana estava paralisada. Miriam! A incredulidade a consumia. O que está acontecendo? Você não deveria estar aqui, Ana. Você se enfiou em algo muito maior do que imagina. O olhar de Miriam era intenso, como se ela carregasse todo o peso de segredos obscuros. O ambiente parecia desmoronar, e Ana sentiu o estômago revirar. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com isso? A confusão era palpável, uma bola de nervos em sua garganta. Lucas e a menininha estavam bem ao seu lado, confundidos e assustados. O que você fez ao salvar essa menina? Tudo mudou. Você não sabe quem ela realmente é. Miriam respirou fundo, tentando escolher suas palavras com cuidado. Mas a tensão no ar só aumentava.
O barulho das sirenes de polícia estava mais próximo, e a agitação da multidão se intensificava. E quem era? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Quem ela realmente é? Ela, Miriam hesitou. O pânico no rosto dela contrastava com a frieza de Neto, que se afastava, sorrindo. Ela é parte de algo que você não pode compreender. Sua mãe está em conflito com poderosos demais. Você a trouxe para o centro do jogo, e agora todos vocês estão correndo perigo. Benício balançava a cabeça, em choque. Não pode ser. Você tá inventando isso. Não tô. Tô tentando te proteger, Ana. A voz de Miriam aumentou. Se você não fizer sua escolha agora, perderá tudo. Perderá suas crianças. Ana olhou para as crianças, seu coração apressado. Um nó se formou em sua garganta. Tudo parecia ter mudado. Daniel, alguém que sempre confiou, agora aparecia no meio de um furacão de segredos que ela não conseguia compreender. Miriam, o que mais você está escondendo? A pergunta fugiu da boca de Ana. E ela sentiu uma onda de desespero. O que mais eles estavam dispostos a esconder? Até onde isso iria? Nesse instante o chão pareceu tremer, e uma nova explosão ecoou nas proximidades. O caos estava prestes a se desenrolar. Algo ainda mais maligno se aproximava. Ana olhou para Benício, que estava a poucos passos dela, sua expressão misturando preocupação e urgência. Nós temos que agir. Mas antes que pudessem se mover, o tempo pareceu parar. A figura encapuzada, que tinha desaparecido há poucos momentos, apareceu novamente. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem, o rosto inconfundível de um antigo amigo de Ana, Daniel. O que ele estava fazendo ali? Os murmúrios da multidão cessaram, e todos fixaram os olhos na cena. Miriam, o que você fez? Daniel gritou, a raiva transbordando de sua voz. Você colocou todos em risco. Daniel, você não entende, Miriam respondeu, mas a tensão entre eles era palpável. Os antigos laços agora pareciam fracos. Sussurros de traição percorriam o ar. Eu não posso acreditar que você levou isso tão longe, ele continuou, olhando diretamente para Ana. Você não sabe o que está protegendo, e o que isso pode significar para todos nós. Ana olhou para as crianças, seu coração acelerado. O cheiro de fumaça começava a invadir seus pulmões, e o pânico estava quase opressivo. O que está acontecendo? Então, em um movimento que ninguém esperava, Daniel puxou uma arma, a ponta resplandecente sob a luz das sirenes. Chegou a hora de parar com essa loucura. Todos nós pagaremos por isso. Um grito atravessou a multidão. As crianças se assustaram, e Ana se atirou na frente delas, o coração a mil. Não, pare! Você não precisa fazer isso. Mas antes que pudesse concluir a frase, uma sombra se movia rapidamente entre as pessoas. Um homem de preto apareceu, a expressão determinada. Sem pensar, ele se lançou na direção de Daniel, atingindo a arma com uma força brutal. O tiro foi disparado, ecoando pela noite, mas não atingiu ninguém. Foi um instante de pura confusão. A multidão gritava, enquanto as crianças tremiam ainda mais. Ana olhou para a cena, seu coração disparado. O homem que havia atacado Daniel fez um movimento rápido. A cena rapidamente se tornou um turbilhão de corpos. Você não sabe o que está fazendo! O homem gritou para Daniel enquanto tentava desarmá-lo. E enquanto faziam isso, algo inexplicável aconteceu. Uma luz intensa começou a brilhar na rua, quase cativante. Era uma presença sobrenatural que iluminava a cena, ofuscando tudo em seu redor. Todos pararam. A tensão se desfez por um momento. O brilho emanava de um pequeno dispositivo que a menininha segurava em suas mãos. O objeto brilhava, como se contivesse um poder indescritível. Ana sentiu um frio na espinha. — O que é isso? Cochichou, sua voz trêmula. Miriam, atordoada, olhou para a menina e em seguida para o dispositivo, como se tivesse visto um fantasma. — Não, isso não pode ser. Você precisa ir, agora! Gritou o homem que tentava dominar Daniel, olhando para Ana. O pânico voltou com força total. As sirenes estavam mais próximas e o tempo parecia se esgotar. Sem saber o que fazer,
Ana se virou para as crianças que estavam na sua frente. O que era esse dispositivo? O que mais estava escondido ali? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? Com a adrenalina em alta e o mistério de um futuro incerto à frente, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger a verdade que estava prestes a despedaçar sua vida? O brilho intenso do pequeno dispositivo fez com que todos parassem. Miriam pareceu congelar e a tensão se espalhou no ar. Ana segurou Lucas e a menininha, sentindo o pânico crescer. O caos ao redor delas não importava mais. O que era aquele objeto? Afaste-se! Gritou o homem que disfarçou Daniel, sua voz ecoando enquanto os olhares se voltavam para o brilho hipnotizante. As incertezas e medos de Ana giravam em sua cabeça. O que mais estava escondido nessa história? Isso não pode estar acontecendo, murmúrio escapuliu dos lábios de Miriam. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Daniel avançou rápido, tentando agarrar o dispositivo. Me dá isso, ele disse, a raiva em sua voz clara como cristal. Mas Miriam foi mais rápida, empurrando Daniel para longe. Se você tocar, vai se arrepender. A tensão era palpável. O tempo parecia se esticar, cada batida do coração de Ana ressoando em seus ouvidos. Lucas estava pressionado contra sua perna, os olhos arregalados. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, seu medo transformando-se em insegurança. A menininha chorava em seu braço e Ana apenas balançou a cabeça, sem saber o que responder. É sobre poder, Ana, disse Neto, agora com um brilho doentio nos olhos. Você entrou em um jogo que não consegue entender. E agora, todos vocês estão no centro da tempestade. Ana olhou para ele, percebendo que tudo estava se desdobrando. Uma batalha estava prestes a acontecer, e o que era uma simples manhã se transformou em uma lufa de caos. Você não sabe o que está fazendo, gritou, enfrentando aquele olhar sedento. Nesse exato momento, o céu explodiu com um clarão. Uma nova explosão soou, menor que a anterior, mas ainda assim aterrorizante. A cidade estava se desmoronando ao redor deles, e a fumaça começava a se espalhar como um pano escuro. Precisamos ir! Benício agarrou o braço de Ana, seu olhar transmitindo a urgência do momento. Então, um novo grupo de oficiais irrompeu pela multidão, suas vozes cortando a confusão. Todo no chão. A ordem foi clara, abrupta. As pessoas começaram a gritar, e Ana sabia que precisava agir. Ela olhou nos olhos da menininha. Escutem, precisamos sair agora. Puxou as crianças, apressando-se na direção oposta à multidão em pânico. O coração batia a toda velocidade, e a adrenalina queimava em suas veias. As sirenes ecoavam, e a fumaça envolvia tudo, mas o objetivo estava claro, a porta de saída. O que significava aquela escolha? O que estava em jogo? Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que precisava proteger aquelas crianças, custasse o que custasse. Quando chegaram a uma esquina, Ana virou-se, para ver o que estava acontecendo atrás. O advogado, antes considerado amigo, e a figura encapuzada ainda travavam uma batalha. O dispositivo brilhava intensamente, como um farol de esperança ou a perdição. Um novo alerta ecoou na mente de Ana. As peças não estavam só se movendo. Algo maior estava em jogo. Vamos, vamos, disse, puxando os pequenos. Quando saíram do alcance do tumulto, Ana olhou para Lucas e a menininha ao seu lado. Vocês estão seguros agora? Ela precisava acreditar na resposta. A resposta não veio de imediato, mas o olhar feroz que viu no parceiro foi um sinal de que a luta ainda estava longe de acabar. No fundo, a pergunta permanecia: até onde ela iria para descobrir a verdade e salvar o que restava de sua vida? E ao fundo, as chamas subiam, deixando um rastro de fumaça e mistério. A cidade não seria a mesma, e a jornada deles estava longe de acabar. Antes de encerrar, permitam-me um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso vai alimentar o algoritmo e ajudar muito.
Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante.